A história humana é um grande livro. Um livro com muitas páginas. Algumas estão escritas com clareza, com letras firmes, relatos detalhados de reis, relatos detalhados de guerras, relatos detalhados de invenções. Outras, porém, estão em branco. Ou pior, foram arrancadas. É nesse vazio, nesse silêncio ensurdecedor, que mora um dos maiores fascínios da nossa existência. O que aconteceu com os povos que simplesmente sumiram? Não é apenas uma questão de curiosidade acadêmica, é um espelho quebrado que reflete nossas próprias inseguranças. Olhar para uma cidade abandonada, para uma civilização que floresceu e depois se calou, é como olhar para o nosso próprio futuro com um arrepio na espinha. A pergunta que fica ecoando não é apenas para onde eles foram, mas sim, será que isso pode acontecer conosco? Essa atração pelo desconhecido é visceral. É o motor da exploração, da arqueologia, da própria ciência. Queremos preencher as lacunas. Queremos dar nome aos fantasmas. Civilizações que construíram cidades impressionantes, que desenvolveram culturas complexas, não deveriam desaparecer sem deixar um bilhete de despedida. E, no entanto, a história está repleta desses adeus silenciosos. Nos vastos e áridos planaltos do sudoeste dos Estados Unidos, onde o céu é de um azul profundo e a terra é vermelha, viveu um povo notável. Nós os chamamos de Anasazi, um nome dado por seus sucessores. Os Navajo, que significa antigos inimigos ou ancestrais antigos. Um nome que já carrega em si um peso de mistério e distância. Eles não eram um único povo, mas uma cultura complexa que floresceu por mais de 1000 anos. Aproximadamente de 100 depois de Cristo a 1300 depois de Cristo na região hoje conhecida como os Quatro Cantos, Arizona, Novo México, Utah, Colorado. Eles eram mestres da adaptação, sobrevivendo em um ambiente que para muitos pareceria inóspito e implacável. Eles começaram como caçadores-coletores, vivendo em casas subterrâneas simples, conhecidas como pit houses. Com o tempo, tornaram-se agricultores experientes, dominando o cultivo de milho, feijão e abóbora. O abandono das cidadelas Anasazi não foi um evento isolado, mas um êxodo em grande escala que varreu toda a região dos Quatro Cantos. Os arqueólogos vasculham as ruínas em busca de pistas, tentando montar o quebra-cabeça desse desaparecimento. Uma das teorias mais fortes aponta para uma catástrofe ambiental. Análises dos anéis de crescimento das árvores da época revelam evidências de uma seca prolongada e severa, que durou de 1276 a 1299. Para um povo cuja sobrevivência dependia inteiramente da agricultura, em um ambiente já árido, uma seca de mais de 20 anos teria sido devastadora. A seca por si só talvez não explique tudo, ela pode ter sido o estopim para uma série de crises interligadas. A falta de comida e de água teria levado à fome e à desnutrição, tornando a população mais vulnerável a doenças. A escassez de recursos também poderia ter intensificado conflitos sociais. Imagine a tensão crescente dentro das comunidades, lutas por acesso aos últimos poços de água. Outra linha de pensamento sugere que o colapso pode ter sido também de ordem espiritual ou religiosa. Vamos viajar no tempo e no espaço, para longe das Américas, para o subcontinente indiano. Entre 3300 a.C. e 1300 a.C., enquanto as pirâmides surgiam no Egito e a Mesopotâmia florescia, uma outra grande civilização prosperava ao longo das margens do rio Indo e de seu afluente, o agora seco rio Gagar-Hakra. Esta é a civilização do Vale do Indo, também conhecida como civilização Harapana. Seu território era vasto, estendendo-se pelo que hoje é o Paquistão, o nordeste do Afeganistão e o noroeste da Índia. Uma área maior que o Egito Antigo e a Mesopotâmia combinados. E por muito tempo, sua existência foi completamente desconhecida pelo mundo moderno. O que torna a civilização do Vale do Indo tão fascinante são seus avanços urbanos.
Suas cidades, como Mohenjo-Daro e Harappa, eram obras-primas de planejamento. Elas foram construídas com tijolos de tamanho padronizado, dispostas em um padrão de grade, com ruas largas que se cruzavam em ângulos retos. Havia uma clara separação entre áreas residenciais e edifícios públicos, mas o mais impressionante era seu sistema de saneamento. Quase todas as casas tinham acesso à água potável, banheiros e um sistema de esgoto coberto. E aqui reside um dos maiores mistérios. Essa escrita, encontrada em pequenos selos de pedra, nunca foi decifrada. Pausa. Assim como os construtores de penhascos nas Américas, o povo do Vale do Indo também enfrentou o espectro da mudança ambiental. A civilização dependia inteiramente dos rios que davam nome à sua terra. Eles eram a fonte de água para a irrigação, a espinha dorsal de sua agricultura e as principais vias de transporte e comércio. Qualquer alteração no regime desses rios seria catastrófica, e as evidências geológicas sugerem que foi exatamente isso que aconteceu. Movimentos tectônicos podem ter alterado o curso do rio Indo, enquanto o rio Ghaggar-Hakra, que sustentava muitas das cidades, começou a secar gradualmente, transformando planícies férteis em desertos. Essa crise hídrica teria desencadeado um efeito dominó. A produção agrícola entrou em colapso, levando à escassez de alimentos. O comércio, que dependia das rotas fluviais, foi interrompido. As grandes cidades, com suas populações densas, tornaram-se insustentáveis. As pessoas começaram a migrar para o leste e para o sul, em direção às bacias dos rios Ganges e Yamuna, estabelecendo-se em vilarejos menores e mais rurais. Não foi uma invasão ou uma guerra que destruiu a civilização do Vale do Indo, mas uma lenta e inexorável asfixia causada pela natureza. O sistema urbano sofisticado, que era sua maior força, tornou-se sua maior fraqueza. Cruzamos o oceano novamente, para um tempo mais recente. Estamos no final do século XVI, na era das grandes navegações e da expansão colonial europeia. A Inglaterra, sob o reinado de Elizabeth I, queria sua fatia do Novo Mundo. O nobre Sir Walter Raleigh recebeu a permissão da rainha para estabelecer uma colônia na América do Norte. Em 1587, após uma tentativa anterior mal sucedida, um grupo de mais de 115 pessoas, homens, mulheres e crianças, desembarcou na ilha de Roanoke, na costa do que hoje é a Carolina do Norte. Era um empreendimento cheio de esperança e perigo, liderado pelo governador John White. A vida no Novo Mundo era dura. A relação com as tribos nativas locais, como os Croatã e os Secotã, era instável, oscilando entre a cooperação cautelosa e a hostilidade aberta. Os recursos eram escassos e os colonos dependiam de suprimentos da Inglaterra para sobreviver. Pouco depois de chegarem, a neta de John White, Virginia Dare, nasceu. John White foi forçado a tomar uma decisão difícil: deixar sua família, incluindo sua filha, e a recém-nascida Virginia, e navegar de volta para a Inglaterra para buscar ajuda. Quando White chegou à Inglaterra, encontrou o país em pé de guerra. A invencível armada espanhola estava prestes a atacar, e todos os navios disponíveis foram requisitados para a defesa da nação. White ficou preso, incapaz de retornar à sua colônia, à sua família. A guerra e a burocracia o atrasaram por 3 longos e angustiantes anos. Finalmente, em 24 de agosto de 1590, no dia do 3º aniversário de sua neta Virginia, John White conseguiu retornar a Roanoke. A viagem foi difícil, mas a expectativa de reencontrar sua família o mantinha firme. Ao se aproximar da ilha, ele e seus homens tocaram trombetas e cantaram canções inglesas, esperando uma resposta alegre. Mas a única resposta foi o som do vento e das ondas. Ao desembarcarem, encontraram o assentamento completamente deserto. As casas haviam sido cuidadosamente desmontadas. Não havia sinais de luta, nem corpos, nem ossos.
Era como se mais de 100 pessoas tivessem simplesmente se evaporado, deixando para trás um dos mistérios mais duradouros da história americana. No silêncio assustador da colônia abandonada, John White e seus homens encontraram apenas 2 pistas. A primeira era a palavra Cerro, entalhada em uma árvore perto da margem. A segunda, mais completa, estava em uma das paliçadas que cercavam o assentamento. Lá, gravada em letras maiúsculas e claras, estava a palavra Croatoan. Era uma mensagem, mas o que ela significava? White tinha um acordo com os colonos. Se eles tivessem que partir por causa de perigo ou ataque, deveriam entalhar uma cruz de Malta junto ao nome do seu destino. Não havia cruz de Malta em lugar algum. Isso sugeria que eles haviam partido voluntariamente. Croatoan era o nome de uma ilha vizinha, hoje conhecida como Ilha Hatteras, e também o nome da tribo nativa amigável que vivia lá. A conclusão óbvia para White era que os colonos haviam se mudado para a ilha Croatoan. À primeira vista, Anasazi, a civilização do Vale do Indo e a colônia de Roanoke parecem 3 histórias completamente distintas, separadas por continentes e milênios. No entanto, quando olhamos para o vazio que eles deixaram, começamos a ver fios invisíveis que conectam seus destinos. O fio mais forte é a vulnerabilidade. Cada um desses casos é um lembrete contundente de como até mesmo as sociedades mais engenhosas e esperançosas podem ser desfeitas por forças que estão além de seu controle. Para os Anasazi e para o povo do Vale do Indo, o grande adversário foi o clima. A mudança ambiental, seja uma seca prolongada ou a alteração do curso de um rio, minou a base de sua existência. Suas impressionantes estruturas sociais e urbanas, construídas ao longo de séculos, provaram ser frágeis diante da sede e da fome. Para os colonos de Roanoke, o ambiente também era um desafio, mas seu desaparecimento está mais ligado ao isolamento e à dependência. Eles eram um pequeno ponto em um mapa vasto e desconhecido, e quando o cordão umbilical que os ligava à sua terra natal foi cortado, ela nos dá o quê, mas luta para nos dar o porquê. O que então levamos conosco ao olhar para esses vazios na história? O que então levamos conosco ao olhar para esses vazios na história? O que o silêncio dos Anasazi, do povo do Indo e dos colonos de Roanoke nos ensina hoje, no dia 24 de agosto de 2025? A primeira lição é, sem dúvida, sobre a nossa relação com o planeta. 2 dessas 3 grandes histórias de desaparecimento estão intrinsecamente ligadas a mudanças ambientais. Elas são um alerta antigo, ecoando através dos séculos, sobre a fragilidade dos ecossistemas que nos sustentam. Hoje, enfrentamos nossa própria crise climática em escala global. Ignorar as lições escritas nas ruínas do passado seria o cúmulo da arrogância. A civilização é uma conversa entre a humanidade e a natureza, e quando paramos de ouvir, corremos o risco de ficar falando sozinhos. A segunda lição é sobre a importância da memória e do registro. A escrita indecifrada do Vale do Indo é um tesouro de conhecimento trancado em um cofre cuja chave perdemos. A falta de um relato direto dos últimos dias de Roanoke ou das cidades Anasazi nos deixa à deriva em um mar de especulações. Isso ressalta o valor inestimável de preservar nossa própria história, nossas culturas, nossas línguas. Cada história contada, cada livro escrito, cada arquivo digitalizado é um ato de resistência contra o esquecimento. É uma âncora que nos prende ao tempo, impedindo que sejamos levados pela maré do esquecimento. Finalmente, esses enigmas nos ensinam sobre a própria natureza do que significa ser humano. Eles nos mostram que, apesar de nossas diferenças tecnológicas e culturais, compartilhamos as mesmas vulnerabilidades fundamentais. Lutamos para construir comunidades, para criar segurança e para dar sentido ao mundo. As ruínas que eles deixaram não são monumentos ao fracasso, mas testemunhos da tentativa.
E o fato de que ainda nos perguntamos sobre eles, séculos e milênios depois, é a maior homenagem que podemos lhes prestar.